430 milhões de reais, que já é bastante. Em 2017, 460 milhões de reais. 2018, 617 milhões de reais. E aqui começa o mandato do Bolsonaro, 604 milhões de reais. No segundo mandato, no segundo ano, em 2020, baixou para 510 milhões. 221, 536. Aí no último ano do governo Bolsonaro, ó, já deu uma subidinha, 706 milhões. E aí no primeiro ano do governo Lula, os caras falaram, né? Agora sim, a farra pode começar, ó. 1 bilhão e 299 milhões, 1 bilhão e 300 milhões. E no segundo ano, 2 bilhões e 637 milhões. Então, Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei, reage ao novo vídeo do Nicolas Ferreira sobre a fraude, o rombo no INSS. Vejamos juntos. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6... Lembrando, aqui a gente não é a favor nem de Lula, nem de Bolsonaro, e também a gente não é contra. Aqui a gente só não tem política de estimação. Bora lá. bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados. E a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da... 6 bilhões em fraudes, hein? Caraca, é muito dinheiro roubando dos idosos. Imagine se a gente é aposentado, roubando nosso dinheiro. A CGU mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude. E o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe é... Bom, maior escândalo de corrupção, não sei se é. Vamos ver aqui o da Petrobras, eu acho que era maior. Vamos ver aqui, ó. Botar. Valor de corrupção da Petrobras. Quanto que chegou? 12 bilhões. Aqui, ó, segundo aqui, ó. Ao todo, as 24 empresas comprovadamente fizeram parte desse cartel, causaram a Petrobras prejuízo de 12 bilhões. E aqui, outro lugar, coloca o verdadeiro custo da corrupção da Petrobras, que foi de 44 bilhões de reais. Outro lugar aqui, ó, da Veja, 42 bilhões de reais de escândalo na Petrobras. Então, maior valor não foi, mas que 6 bilhões é muito dinheiro, com certeza isso é, né? Era o seguinte, aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque, ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Detalhe nisso daqui é que, há uns anos atrás, se eu não me equivoco, foi em 2017, um deputado do Paraná, o Paulo Martins, ele conseguiu aprovar uma lei na Assembleia que tirava a obrigatoriedade do trabalhador de pagar o sindicato. Ou seja, toda vez que você entrava no trabalho, o sindicato ali do seu setor acabava arrecadando 1%, uma parte ali do seu salário para eles. Quando ele tirou isso, os sindicatos ficaram sem dinheiro. O que eles fizeram? Ó, criaram um novo esquema, já tinha esse esquema, mas daí eles se aproveitaram dessa possibilidade de descontar para oferecer serviços e começaram a ganhar dinheiro em cima disso, começaram a repor aquele dinheiro que era obrigatório para você pagar para o sindicato e agora não é mais. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que Mamãe falei, tá quietinho aqui, esse react dele aqui é só ficar vendo o vídeo. deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira. E hoje depende da aposentadoria pra viver. E é claro, vou espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Parece que esse esquema começou em 2016 e foi aumentando ao longo do tempo. Peraí, que na Folha de São Paulo, aqui, ó, tem a data aqui, ó. Começou em 2016, eles poderem descontar dos aposentados, o benefício dos aposentados para organizações, para sindicatos, para oferecer serviço para esses aposentados. Então, em 2016, durante o governo Temer, foi 430 milhões de reais, que já é bastante. Em 2017, 460 milhões de reais. 2018, 617 milhões de reais. E aqui começa o mandato do Bolsonaro, 604 milhões de reais. No segundo mandato, no segundo ano, em 2020, baixou para 510 milhões. 221, 536. Aí no último ano do governo Bolsonaro, ó, já deu uma subidinha, 706 milhões. E aí, no primeiro ano do governo Lula, os caras falaram, né? Agora sim, a farra pode começar, ó. 1 bilhão e 299 milhões, 1 bilhão e 300 milhões. E no segundo ano, 2 bilhões e 637 milhões. Então a farra começou. Ou seja, em 2025, se isso não fosse descoberto o quê? Se eles estão dobrando aqui, ó, dobraram, ia para quê? 2025 ia ser 5.200, 5 bilhões, né? E 200 milhões?
Ainda bem que descobriram, né? Mas tá difícil o negócio. Já tinha antes, mas estourou no governo Lula. Não quer dizer que nos outros governos não tinham. É como aquela história, né? Você tem na sua rua aquele Zé Droguinha, vende um negocinho ali e tal. E por conta própria, pega de um ou de outro e no local dele, daqui a pouco vem o PCC, vem o CV, alguém ocupa uma organização criminosa, mafiosa, com um esquema complexo de estrutura, vem e ocupa o lugar deles. É praticamente isso que muda do governo Bolsonaro para o governo Lula. Não quer dizer que não tem corrupção em nenhum dos dois. Eu acredito que nos dois tem corrupção e, como você pode ver aqui no gráfico, nos dois o esquema continuava, só que em um o esquema, o roubo era assim, descaradamente grande, enquanto no outro, vamos ler, vamos dar uma maciota de pouquinho. Vamos ver, continuando aqui o vídeo. Pô, mas mamãe falei, tá quietinho. Como que... Ele gostou então do vídeo do Nicolas aqui e tá de acordo. E tá comprando todas as ideias, porque ele não tá falando nada. Interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude. Medida provisória, vamos ver se a gente encontra essa medida provisória. Medida provisória 871, de 18 de janeiro de 2019. Vamos buscar aqui, ó. Medida provisória 871. Aqui, ó. Vamos ver. Abrimos, pronto, ó. Do site do Congresso Nacional. Medida provisória número 871 de 2019. Combate a irregularidades em benefícios previdenciários. Autoria, Presidência da República. E aqui diz, ó. Houve uma ementa nela. Então, ela institui o Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade, o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, o Bônus de Desempenho Institucional para Análise dos Benefícios com Indícios de Irregularidade Operacional. Ok. Institui no âmbito do Instituto Nacional Social, o INSS, o Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidades e Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, com duração de até 31 de dezembro de 2020. Ah, mas terminou em 2020? E possibilidade de prorrogação até dia 31 de 2022. Institui também... tinha possibilidade de prorrogação. Então, institui também até 31 de dezembro de 2020 o bônus de desempenho institucional por análise de benefícios com indícios de irregularidade do monitoramento operacional de benefícios no valor de R$ 57,50 por um processo integrante do programa especial concluído e o bônus de desempenho institucional por perícia médica e benefícios por incapacidade no valor de R$ 61. Ok, então... praticamente é isso daqui. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui na lei. Houve um veto aqui. Que veto foi esse? Veto, análise e revisão de benefícios previdenciários com regularidade, veto parcial, aposta ao projeto da lei de conversão, oriundo do programa que institui o programa especial. Voltando aqui na página anterior. Ok. Documentos. Vai me dar os documentos? Aqui. Documentos, Presidência da República, institui o programa. Avulso inicial. Texto final. Aqui seria o texto final. Que vai para a Câmara, né? Daí a Câmara revisa, bota algumas coisas e depois volta para o presidente vetar ou autorizar o programa. Daí foi passando aqui por algumas revisões. Ação legislativa. Aqui 5 de junho de 2019, lista de publicações oficiais, aí, ó. Emendas, houve várias emendas, nossa, ou tanto de emenda, aí você transforma o negócio. Bom, houve aqui então, podemos dizer, tá claro, como disse o Nicolas ali, houve uma iniciativa do Bolsonaro para que fosse analisada as irregularidades do INSS. Seguimos ali. Deu certo? Não deu certo? Daí já é outra coisa. Em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou. A esquerda. Como não bastasse, em 2022, com os votos da esquerda... Só uma coisa, é uma dúvida técnica sincera mesmo. Ele apresentou via MP. Legal. Depois... houve articulação para que isso se tornasse lei e não se tornasse uma medida provisória? Parabéns, mamãe falei. Primeira intervenção.
provisória, porque aí também não adianta. Finalmente começou o React, né? Né? Não adianta assim, puta, tem uma goteira aqui, aí você pega o balde e fica segurando, eu sou contra a goteira, hein? Não, pera lá, você tá consertando a goteira, então alguém vai lá no telhado, tirar a telha que tá ruim, colocar um telhado novo, não, então pera lá, você também tá querendo vender o teu peixe ali, né? É foda, você acha que alguém vai pensar nisso? Né? Mas vamos continuar. O vídeo tá bom, inclusive. Eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Eu vi muita gente falando que esse mecanismo, então, foi derrubado. A medida provisória não vigou, derrubou. Mas parece que houve conuência do Bolsonaro. Ouvi dizendo. Não tenho certeza. O que você acha? Português, claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando... Mas aqui, ó. Segundo o gráfico, não foi assim. Continuou baixo o negócio ainda. 2019 ali, a MP foi proposta pela presidência da República, pelo jeito não passou. Em 2020, baixou. Ainda baixou. E 2021, podemos dizer, 16 milhões aqui, para o nível nacional, tá baixo ainda, bem baixo. Aumentou mesmo, foi no último ano. Bolsonaro tá saindo? Vamos começar a farra. Ele nem vai ligar, tá preocupado com as eleições agora, todo mundo tá preocupado com isso. Então, assim, não foi que não aprovou e começou o negócio. Porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. Aí, ó, o valor, 604. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de... Peraí. Como que passou aqui? Tá faltando um pedaço aqui do negócio. Voltando aqui. 2000... É que o Nicolas aqui, ele pulou um dado aqui, né? Ó, eu vou passar devagarzinho. 2020. Ó, 2019, 604 milhões. E ele já pula de 2019 para 2022. Mas o detalhe é que ele não fica claro aqui, que ele mostra que houve uma caída, mas ele trata de não deixar tão claro, não sei porquê. Mas é que houve uma caída. Houve 2 anos ali que tá baixo, mais baixo do que no primeiro ano do Bolsonaro. Mesmo não passando MP, tá mais baixo, ó. Que teve 510 milhões e 536 milhões em acordos ali de beneficiários do INSS para autorizar, tirar esse montante da folha de pagamento deles, isso aí. Então, não fica claro isso no vídeo. Por que será? Aí, em 2022, realmente começa a aumentar, que vai para 706 milhões, que aumenta da retirada da conta dos aposentados. 3 e 24, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Então, mas não explodiu mesmo, foi durante o governo Lula. Eles aproveitaram o último ano do Bolsonaro e o governo Lula aqui realmente começou o negócio. Isso. Não foi o Alckmin que disse. E assim, posso não gostar, ou posso deixar de gostar, como eu disse aqui, a gente não tem política de estimação. Mas essa ideia do Bolsonaro realmente tentar fiscalizar o negócio é um bom propósito. E por mais que não deu certo ali, comparando com o negócio da retirada do dinheiro, não houve aquele grande aumento, tá? Nos anos de governo dele, não houve aquele grande aumento referente ao governo anterior. Até foi mais baixo, se comparado ao último ano do termo, 2018, foi 617 milhões. No primeiro ano do Bolsonaro baixou, no segundo ano baixou, no terceiro ano aumentou só um pouquinho, mas baixou ainda em referência ao primeiro ano dele e último do Temer. E aí, só no último que o negócio começou a andar e não foi aquela grande andança ainda comparando com o último ano do Temer. Então, querendo ou não, você pode gostar ou não, como eu posso gostar ou não, a gente não tem política de estimação aqui, mas durante o governo Bolsonaro não houve esse grande rombo, que aí sim estoura a partir do primeiro ano Lula e no segundo ano Lula, e esse ano possivelmente já viria com tudo. O ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Essa frase aí do Alckmin é fogo, né? É fogo. As coisas que o cara diz assim, quando tá gravado, e depois muda de opinião, e essa mudança de opinião do Alckmin você acha que o outro é ladrão com toda certeza, e depois tu é o vice do cara. Complicado, né? Complicado essa visão do Alckmin aí. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave.
O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento. Daí tem a assinatura do cara de que, eu deixei eles fazerem o desconto lá pra mim ter acesso a alguns serviços do sindicato e tal. Indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não... Cara, a gente sente no Brasil, assim, a gente tem medo daquele roubo, alguém vem e tal, bota na arma na nossa cabeça, diz, passa o dinheiro, pega o celular, essas coisas assim, tudo. É sentir assim na pele diretamente o roubo e a gente fica revoltado contra isso. Mas esse roubo aqui ainda é muito pior, porque, cara, a quantidade é grande e o número de pessoas roubadas assim, em escala assim, ó, pau, é muito maior e seguida, né? Seguidamente, não é que eu te roubou uma vez, continua te roubando todos os meses. Isso é um roubo profissional no Brasil. Isso aqui, eu acredito que é uma das maiores especialidades dos nossos políticos, que os caras sabem como roubar, viu? Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os... Governo Lula recebeu suspeitos de fraudes no INSS 15 vezes desde 2023. Cara, é complicado. O governo Lula é complicado. Acho que Lula tem algumas coisas que ele fez bem na vida dele como presidente, algumas situações, mas a maior parte, assim, não tem como defender, cara. Você pode até gostar do Lula, mas realmente não tem como defender. E aqui no INSS ele colocou um cara que já tinha sido despedido do governo Lula por suspeitas de corrupção. Aí ele traz o cara de novo para o governo. Se eu sei que o cara trabalhou na minha empresa e o cara já teve que despedir o cara porque ele tá suspeito de que ele tirou um dinheiro da empresa ali, por que eu vou contratar o cara novamente? Mas contratou. Então, ou o Lula sabia do esquema e fazia parte do esquema, ou ele não se importava. Traz o cara lá, deixa ele fazer o que ele quiser, ele me dá o meu ganho político e tá tudo certo. Ou até ganho em outras coisas, né? Descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de um ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. Não é que é do irmão do Lula, mas um dos sindicatos, que aqui são vários sindicatos, não é um só. São vários sindicatos que participaram aqui do esquema. Um desses sindicatos, o irmão do Lula, é o vice-presidente. Pode ser uma coincidência? Pode, mas complicado, né? Complicado. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas. Pô, mamãe falei, tá quietinho mesmo. Foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. Isso é outra coisa, né? Outra coisa que facilita muito pra vida dos políticos no Brasil é que, cara, quem realmente é punido nesse país? Olha aqui, ó. Quer ver? O Collor agora foi preso. A gente sabe. Collor. O Collor. Não, vou botar aqui, ó. Collor. Preso. Muito bem. Collor preso. Aqui, ó. Tá, Collor encerra a carreira com selo de corrupto. Prisão de Collor. Vamos ver aqui. Onde Collor vai ficar preso? Onde Collor vai ficar preso? Talvez você já saiba, mas se você não sabe, olha isso daqui. Eu vou até usar aqui, deixa eu ver quem que é esse aqui. Como sabe como é a cela onde Collor, presidente Collor, não é essa. Aqui, isso daqui. Meu pai, não sei se você sabe, mas bom, o ex-presidente Collor, ele já foi presidente e ele deixou de ser presidente por ser acusado de corrupção. Tudo isso daí é aquele cara que pegou o dinheiro das poupanças que você tinha, o dinheiro que a galera tinha no banco, e prendeu o dinheiro de todo mundo para não poder vincular esse dinheiro. Deixa eu parar essa imagem aqui antes que a Globo me dê um strikezinho. Mas a questão é, esse mesmo cara, a galera elegeu ele depois de ele ter seus direitos políticos cassados durante 8 anos. A galera elegeu ele como senador do estado de Alagoas, voltou a eleger o cara, e o cara tá novamente misturado em outros esquemas de corrupção. Tudo isso daí. Mas beleza. O mais interessante disso tudo que eu quero falar com vocês é onde ele vai ficar preso. E eu quero ver se essa matéria da Globo que sai aqui, ó. Detido em uma cela especial em Alagoas, tá, ficou em uma cela especial. Mas daí ele tem problemas de saúde, como coloca aqui.
Prisão, aí ele conseguiu isso aqui, ó. O ex-presidente, que tem 75 anos, usará tornozeleira eletrônica e terá a visitação restrita a advogados. Também está proibido de deixar o país e teve seus passaportes suspensos. Tadinho. Na decisão de Moraes, afirmou que o estado de saúde do ex-presidente justifica o benefício. Qual é o benefício? Embora o réu Afonso Collor de Mello tenha sido condenado a pena de 8 anos e 10 meses de reclusão e 90 dias de multa em regime fechado, a sua grave situação de saúde, amplamente comprovado nos autos, sua idade de 75 anos e a necessidade de tratamento específico admitem a concessão da prisão domiciliar. Cara, Brasil, bem-vindo. Entendeu? Se você é um político corrupto, rico, que tem as manhas do negócio, o máximo que tu vai pegar isso daqui, roube milhões, roube sei lá quanto, não importa. Até mesmo o Lula ali, que no seu período ficou preso, ficou numa prisão especial. E esse aqui conseguiu algo melhor do que o Lula ainda, ó. Mas o Lula conseguiu ser descondenado, né? Então, e aí? Como que fica isso? Vamos ver se a gente tem algumas imagens da prisão domiciliar dele. Cadê? Vamos ver. Prédio onde o Collor... Cadê? Collor vai ficar preso. Incrível, né? Não é incrível tudo isso aí? Olha, ó. Vamos ver aqui o que diz o Defado aqui, se ele dá detalhes desse prédio. Então, infelizmente o Collor não vai poder sair do seu apartamento. Difícil, né? O seu apartamento de 9 milhões de reais. Então não deve ser um apartamentinho pequeno, tá? Olha aqui, o ex-presidente vai ficar preso ali, ó, no seu apartamento avaliado em 9 milhões. Eu queria saber, ó, de 600 metros quadrados, cara. 600 metros quadrados. Quantos brasileiros vivem em um apartamento de 600 metros quadrados? Tá. Então, é só situação de saúde, coitado, tá flagelado, roubou muito, mas agora tá doentinho, velhinho. É isso daí, viu? Se você for corrupto no Brasil, é isso. O que acontece. Legal, né? Continuamos agora vendo o vídeo. Já deu pra gente ter a nossa dose de ódio aqui contra os políticos. Mas é isso daí. Pode ficar contente ou não. Você pode gostar do político ou não. Ele vai te roubar. Vai nos roubar. São os nossos impostos que nós pagamos. Altíssimos. E depois ele fica preso ali. É esse o pagamento, o castigo pra ele. Legal. Vamos continuar aqui vendo o vídeo. Ai, meu pai. O mesmo responsável, que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Aí, isso ó, mesmo. Falou, o cara que foi tirado por corrupção, voltou à cena do crime e trouxe seus capangas. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar. Aí, ó, Carlos Lupe já havia deixado o ministério por corrupção durante o governo Lula em 2011. E doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e... Dinheiro do povo? De nosso dinheiro, ou seja, vamos pegar nosso imposto para pagar o que foi roubado ali. E aí? Isso aqui eu finalizo ali a questão do Collor. O político não paga. Cadê? Tirar tudo desses caras pra pegar e pagar o que devem pra gente, o que eles roubaram. Cadê? Deixa lá na mansão dele de 9 milhões? Bota em uma prisão, perca tudo, venda tudo, leiloa tudo e bota o dinheiro nos cofres públicos. Devolva o dinheiro. E pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. E aí, será que vai pra frente uma CPI dessa? Será que vão colocar alguém na cadeia realmente? Na cadeia? E se colocar alguém na cadeia, quanto tempo vai ficar na cadeia?
rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia temos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Essa finalização aqui do Nicolas é muito boa, esse envelhecimento aqui, ele vai dizendo, um dia você vai chegar a ser velho, vai ficar aposentado, e aí, se a sua aposentadoria depender do INSS, tu tá ferrado, porque enquanto você devia estar recebendo, a galera vai pegar aquele salário pouco que você já tem quando você tá se aposentado, ainda vai tirar dele pra você ficar com menos e ganhar dinheiro em cima de você te roubando. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas pra chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Não sei se vocês perceberam também, eles colocaram, isso aqui é tudo pensado, uma luz de cima, onde parece que ele tá ficando mais velho. Não, eles colocaram o efeito de que ele tá ficando mais entendi. velho mesmo. É, tipo assim, o Nicolas, o conselheiro, está se colocando no lugar dos mais idosos. Não é que ele é só um moleque, ele é um... Cara, tá tudo... Vai, vamos lá. Não, é bem feito, é bem feito. O partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que os colocou como o pai dos pobres, acabou explorando quem eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais pra mudar o Brasil. Não, muito bem feito. Eu, assim, não sou fã do Nicolas Acá. Eu achei ele um político demagógico que fala mais do que realmente faz lá, consegue fazer alguma coisa lá na Câmara dos Deputados, mas aqui ele tá completamente certo. Completamente, 90% certo. De que realmente o negócio tá feio no Brasil e que a gente vai chegar todo mundo lá aposentado e estamos ferrados. Eu acredito que há grandes possibilidades do Nicolas, desse deputado, chegar um dia a ser presidente. Porque é o demagógico que chega, né? É o cara que consegue falar bem com as massas, que o vídeo deles bate mais de 100 milhões. Agora eu vou ver aqui. Não, depois. O vídeo dele justamente bate mais... Esse já bateu mais de 100 milhões de views. O outro lá do Pix ali, foi do Pix, mais de 300 milhões e assim vai. Então, ele realmente tem isso daí, por isso eu acredito que ele vai chegar longe. Se é um bom político na questão de articular e aprovar emendas boas para o Brasil, fazer uma boa fiscalização, já não estou tão de acordo. Mas, vamos ver aqui o que vai falar agora o Mamãe Falei aqui. Vamos lá. Maravilhoso vídeo. Não tem o que falar, é uma peça de propaganda maravilhosa. E o mais engraçado aqui, que eu tava vendo outro dia uns blogueiros mais à esquerda, a galera assim, e a galera não sabe como reagir, tá? Eles têm consciência de que o governo não consegue fazer uma contra-propaganda que realmente chega ao povo, então não sabe como contrarrestar isso e estão preocupados, porque a direita sabe muito mais como chegar, porque é a realidade de que estão sendo roubados e a economia não vai muito bem. Agora... O que não te contaram sobre o vídeo do Nicolas Ferreira. Vamos lá. Número 1. Ele cita o Davi Alcolumbre e Hugo Mota, que foram apoiados por... Então, foram apoiados por eles para serem eleitos presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado. A questão é, será que isso vai ajudar eles a abrir ou não abrir uma CPI? Até porque parece ser, assim, os poderes divididos, mas esses caras andam direto fazendo viagem com Lula, então será que eles vão conseguir realmente alguma coisa? E se eles votassem outras pessoas, teriam chance de conseguir eleger outra pessoa? Valia a pena brigar diretamente com eles assim, pra não eleger eles? Não ouvi direito? Mas você não larga o Bolsonaro? A gente não larga o Bolsonaro, né? A gente não para de falar do Bolsonaro. Você tá falando pra cobrar o Hugo Mota que você votou nele pra presidência da Câmara porque o Bolsonaro mandou, ele dizendo, não vou pautar impeachment de Lula, não vou pautar nada. Você apoiou o cara, bicho. E aí, uma outra coisa interessante é o seguinte, você falou do Carlos Lupe, você falou do escândalo de corrupção, da impunidade, e eu concordo com tudo isso. Vamos lá. O que o Bolsonaro fez pra virar essa chave, pra acabar com corrupção no Brasil? Ele colocou um PGR que não investigou nenhum corrupto. Depois ele pegou esse mesmo PGR e indicou de novo para o mesmo cargo. 2 vezes. Esse PGR se chama Augusto Aras. Daí ele foi pra Suprema Corte, mesmo lugar que o Lewandowski, que hoje é ministro, saiu. Mesmo lugar onde o Flávio Dino está, que vocês brigaram com ele e tudo, e falaram que, nossa, não se pode colocar um comunista na Suprema Corte. Nessa mesma corte, o Bolsonaro fez 2 indicações. Um se chama Cássio Nunes, você conhece muito bem, que é um garantista. Ele disse, eu sou um garantista. Ou ministros ruins que esses que o Bolsonaro colocou, viu? Até boa parte da galera mais à direita, mais bolsonarista mesmo, assim, fã do Bolsonaro pode cuspir neles, ele abre a boca assim, cospe, mito, tal. Mesmo essa galera
não tá de acordo que isso daí foram boas escolhas. Que os carinha ruim, os carinha apagado, não fazem nada praticamente. A gente não ouve falar dos caras. Os caras deixam o Xandão fazer o que ele quer. Os outros lá, parece que os caras não têm opinião, estão lá só pra cumprir número. São ruinzinho mesmo. E um outro cara chamado André Mendonça, que foi assessor do Toffoli e a favor do inquérito das fake news, cujo relator é Alexandre de Moraes. Então, é muito bonito você fazer um vídeo ali com fundo preto, falando pausadamente, falando coisas que fazem total sentido. Eu concordo com 99% do vídeo. Tá muito bem feito, uma peça de propaganda maravilhosa. E o povo burro vai falar, o Lula, filha da puta, eu tô junto com você odiando o Lula. Legal. Só que a ferramenta apresentada para combater o Lula, qualquer, é a mesma coisa. É um cara chamado Jair Bolsonaro que fez a mesma coisa que o Lula. É exatamente a mesma coisa. Ele foi lá e roubou o INSS? Não. Mas porque ele e a família dele são uma família de rachadores, de quadrilheiros, de vagabundos, e se não gostou, me processe, a gente paga o preço até hoje desse tipo de escândalo de corrupção. Não, então, eu acredito que tenha corrupção durante o governo do Bolsonaro, teve. Possivelmente o Flávio ali e o Bolsonaro, eles faziam uma rachadinha nos ministérios. A grande questão pra mim aqui é o montante. Ou seja, um é um corrupto ali de galinha e o outro é de ouro, de levar muitas coisas, de banco, de roubar em grande quantidade, com uma quadrilha muito bem montada. O outro não tem uma quadrilha direito, cada um faz seu esquema ali, pronto. Essa seria a alegoria ao Bolsonaro. Seria isso daí. Eles é coisa pouca ali. E perto do que roubam os outros, né? E o outro são essa quadrilha organizada que vai te lascar feio mesmo. É muito foda, né? Temos outras opções? Espero que surja, né? Outra coisa, viu, Nicolás, que eu insisto em falar, é engraçado que o meu... Mas aqui o que ele criticou necessariamente foi porque o PL, o partido Bolsonaro, a mando do Bolsonaro, praticamente fizeram acordões para eleger os presidentes da Câmara, dos Deputados e do Senado, e para poder ter acesso a comissões, isso aí tudo. Eu acho que isso aí foi uma boa jogada, tá? Isso aí foi realmente uma das primeiras vezes que eu vi o Bolsonaro articular de uma forma certa para poder realmente ter algo de poder real dentro da Assembleia ali dos deputados, dentro do Congresso. Eu acho que isso aí foi bom, isso aí não foi um erro não. Por mais que os caras lá, o Mota não é legal e nem o Davi Alcolumbre, é melhor do que você só ficar gritando lá e não conseguir nada, porque eleger outra pessoa eles não iam conseguir, então ia ficar parte do centrão e parte da esquerda fazendo tudo sozinho. Agora não, agora você tem que dividir o poder, querendo ou não, com a direita também, isso aí é bom. Eu não vi nem a esquerda falar disso, porque não interessa pra esquerda, e nem vocês, Bolsonaro. Já viu que é minha opinião? Vai ter coisas que vocês vão estar de acordo, tem coisas que não, e pode ver aqui que tem hora que eu falo que realmente o Bolsonaro fez coisa boa, tem hora que eu vou falar, não, ele fez, tá errado nisso aí, e a mesma coisa pro Lula. Como fica bem claro, nossa linha editorial aqui é que realmente a gente não tem política de estimação, tá? A gente não vai babar nenhum nem outro, e a gente vai analisar aqui o que realmente a gente entende que seria o melhor pro Brasil, e aí, lembrando que político é funcionário, né? Ele fica lá um tempo, depois a gente manda embora e contrata outro. O que você acha, já que você é contra a corrupção? Eu sou contra também. Vamos ser todos contra a corrupção, a favor da paz mundial, contra a fome no mundo, a favor do amor generalizado? Legal. O que você acha de Gilmar Mendes salvar o Flávio Bolsonaro de uma investigação de rachadinha do Ministério Público do Rio de Janeiro? Eu gostaria de saber disso. Então, isso aqui é o que muitas vezes se afirma, que eu acredito que foi o que possibilitou com que não fizesse uma CPI do STF, lá em 2019, quando havia todo o movimento que muita gente tentou fazer a CPI do STF, mas aí o Bolsonaro barrou, porque possivelmente o Gilmar livrou o filho dele de ser pego nesse esquema que ele dizia, não, véio, se um filho meu for corrupto, era o que ele dizia antigamente, né? Antes de 2000 ali, antes de ele 2018, antes de ele ser presidente, não, se um filho meu for pego roubando, ele vai preso. Na prática, ninguém vai deixar o seu filho ir preso assim. É pouca gente que eu conheço que deixaria. Então, ele livrou a cara do filho, mas em contra isso, deixou o STF livre da CPI, que seria muito bom. Imagine se investigasse. Lembra que tinha um carinha lá na Lava Jato que era chamado no STF do amigo do meu pai, que a gente, até hoje, não tem as provas diretas de quem era esse cara. Há suspeitas, mas não tem a prova direta porque não pôde ser investigado, e quem deixou não ser investigado foi justamente o Bolsonaro. Isso aqui, cagou. É uma pergunta... Isso não tá no teu vídeo, né? E aí o STF cresceu e foi pra cima dele. E o Xandão agora vai com tudo. Ah, não veio em cima da gente? A gente vai pra cima de você. É foda demais. É foda demais. Não, muito bem, o Mamãe Falei ficou quietinho nisso aqui. Que coisa, hein? Vamos ver o que tá dizendo o povo aqui, ó. Enquanto o Nicolas faz história e o Arthur reage, tem uma boa crítica do cara, mas assim,
Não tem o que o Arthur fazer. Ele não soube lidar lá na Câmara, na Assembleia Legislativa de São Paulo e se ferrou. Se ele soubesse lidar um pouquinho lá, ele não tinha se ferrado. Os caras aproveitaram o momento de erro dele, lá das ucranianas, e carcaram pra cima dele. O MBL não progride por causa do ódio de Bolsonaro? Realmente também. Vai ser difícil. Tá crescendo, mas vai bem devagar. Assim, eles têm que esperar e têm que ir trabalhando até o momento em que o bolsonarismo se desestruture, e quando chegar esse momento, daí eles sim vão dar um boom de crescimento, mas até lá eles têm que ir trabalhando, se fortalecendo. É fazer o que eles estão fazendo, criando um movimento, articulando, unificando, expulsando quem não está muito de acordo, criando ali o que eles estão fazendo ali, a revista Valete e tal, uma ideologia mais firme, um pensamento mais sólido, e aí, quando tiver essa desintegração do bolsonarismo, que vai ter, o Bolsonaro possivelmente vai ser preso, e ele vai perder o poder, a galera vai se matar dentro do bolsonarismo para ver quem vai herdar os espólios dele, depois vão se matar quando chegar ao poder justamente, e aí quando o Bolsonaro perder essa força, é que aí eles vão colher e talvez possa se tornar algo mais forte. Mas é fazer o que eles estão fazendo, não tem jeito mesmo. Esse cara realmente tentou desvalorizar o vídeo do Nicolas usando esses argumentos aí. Não, o vídeo do Nicolas é realmente muito bom. Isso aí não tem chance. Arthur critica cobrar o Hugo Mota porque ele foi apoiado pelo Bolsonaro. Não, o que eles fizeram ali, apoiar, eu acho que foi certo, tá? Isso daí é uma das coisas que, desde lá do início do governo Bolsonaro, quando ele começou a querer brigar com a Câmara lá, com o Baleia Rossi e tudo, e não fez as articulações necessárias, foi uma das coisas onde ele errou, que senão ele tinha ganhado muito mais, tinha conseguido fazer e aprovar muito mais, se ele já tivesse com essa mentalidade no início, né? Mas a mentalidade de todo mundo no início era, vamos lá, quebra tudo, só que não dá muito certo. A inveja do Arthur com o Nicolas é tremenda. Rola uma invejinha aqui, com certeza, porque do nada o Nicolas veio, cresceu e hoje é um dos maiores nomes do bolsonarismo. Eu diria que é maior de que todos os bolsonaristas depois do Bolsonaro. Tem um Bolsonaro e é o Nicolas. Na hora que o Bolsonaro ali deixar de ser esse grande nome e realmente não conseguir coordenar mais o bolsonarismo, ele começa a se desintegrar. E aí, quem surge e quem fica ali com o nome grande da direita é justamente o Nicolas, que aí a gente vai ver quem vai ficar apoiando ele, quem vai apoiar outras alas ali do bolsonarismo, e a gente vai ver o que vai acontecer. Mas que o MBL tem inveja, tem, porque o cara cresceu e tá grande, é o grande nome da direita. Beleza, então esse foi o react do Mamãe Falei para o vídeo do Nicolas. A verdade é que, independente das brigas internas da direita, tudo isso aí, a gente tá ferrado, a gente continua sendo roubado e... espero que um dia a gente deixe de ser tão roubado assim. Pelo menos só tenha ladrão de galinha e não tenha os grandes ladrões mafiosos controlando esse país. Professor Gessé Santiago aqui. Até.